Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi um ditado que é bem legal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ô Senhor, me sinto imensamente honrado e é interessante como cada vez que eu assumo esta tribuna, eu me lembro de uma frase que muito novo eu aprendi aos 18 anos. Um dos professores no seminário disse o seguinte: se chegar o tempo em que ao assumir o púlpito você deixar de sentir o friozinho na barriga, volta para o joelho, porque alguma coisa vai estar errada. O friozinho na barriga é dependência total do Senhor Deus, o dono da casa, o dono da igreja, o dono da obra. E eu fico feliz demais em sentir isso toda vez que eu assumo essa tribuna. Então o que pretendo hoje, na graça do Senhor Deus, ser um instrumento na mão dele para compartilhar algo da palavra do Senhor. Grato pela honrosa oportunidade, meu pastor, obrigado pela confiança depositada. E eu queria incomodar você pedindo que ficasse de pé, mais uma vezinha, mas com a Bíblia aberta. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, eu queria pedir que você abrisse na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim, irmãos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria de repetir apenas a primeira parte, a primeira expressão, que é onde pretendo me ater, que diz-nos: vós sois a geração eleita. Geração eleita. Diga comigo: geração eleita. Em uma só tacada, 3 vezes é melhor para guardar. Sente-se com um lindo sorriso no rosto e com alegria na alma. Queridos irmãos, quando eu abro a carta do apóstolo Pedro, uma das cartas muito utilizadas por nós, e portanto já ouvimos com certeza pelo menos uma dúzia de fortes e profundas mensagens sobre ela, mas Pedro, quando está se referindo ou se dirigindo a este povo, ele traz conscientemente a informação de que ou para quem ele está se dirigindo. Pedro está falando para um grupo de crentes agora, mas que antes eram gentios, habitando na Ásia Menor, e que neste momento, neste ínterim em que ele escreve, estavam vivendo uma pressão muito grande. A pressão espiritual, as perseguições eram estratosféricas, pela postura nova em Cristo, por fazer parte agora da igreja, e a pressão vinha de todos os lados. Dos judeus, porque não os entendiam como membros de um plano divino; dos outros não crentes, por assim dizer, que os pressionavam por uma mudança de comportamento. E Pedro então escreve e usa palavras bastante específicas. E como eu fiz questão de frisar, a primeira expressão usada por Pedro aqui é chamá-los de geração eleita. Parece-me que Pedro tem a preocupação de mostrar para eles que a coisa é completamente diferente a partir deste momento. E eu queria ter-me a essa expressão geração eleita, porque Pedro, em toda a sua carta, dando uma atenção especial a este povo do qual fazemos parte hoje, Igreja do Senhor, quando ele chama de geração eleita, ele traça algumas particularidades, algumas peculiaridades, e logo, claro, deixa alguns conselhos e orientações, além de falar algumas verdades. E a expressão usada por ele é bastante curiosa, e por isso eu olhei para ela com muito carinho, porque quando nos chama de geração eleita, ele usa uma expressão do grego eclectos, e o sentido dessa expressão usada por Pedro aqui é alguém escolhido em meio a um grupo maior para serviços e privilégios especiais. Eu repito,
Geração eleita, do grego eclectos, é alguém escolhido de um grupo maior e separado para servir privilégios especiais. Então note que o que Pedro faz não é apenas usar uma expressão bonita de efeito. Ele está identificando características deste povo que Deus chamou para ser seu, este povo do qual fazemos parte. Ele está dizendo: você não é um povo qualquer, pode estar sofrendo pressão, mas Deus te olhou do céu e no meio de uma multidão ou de um grupo maior, Ele escolheu você. Ele separou você para serviços especiais, para privilégios especiais, para missões especiais. Glória seja dada a Deus. E Pedro, quando faz isso, ele começa então a deixar muito claro que este povo com essa característica tem algumas qualidades e logo junto com elas alguns comprometimentos, alguns compromissos. E eu olho para cá e descubro que no mesmo viés do texto que ele descreveu as características de geração eleita, ou nação santa e tudo mais que você viu, ele deixa claro que esta nação eleita, ela não é eleita por acaso, ela é eleita porque ela foi transformada. Pedro deixa claro que esta geração eleita, ela é eleita e logo como consequência mostra-se como uma geração transformada. Olha o que ele diz no verso seguinte, que é o 10: vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E deixa eu, vez por outra, ir lá e mexer um pouquinho nos termos originais, só para tentar esclarecer de forma melhor o que eu quero olhar neste texto com você. Quando ele diz vós não eres, mas agora sois povo, quando ele chama de povo, não é uma determinação qualquer, o termo é laos. Este termo era usado desde o Antigo Testamento com uma associação muito forte ao povo escolhido de Deus. Pedro escolheu a dedo a expressão quando ele disse: vocês agora são laos no grego, povo. Ou seja, não é um povo qualquer, não é de uma etnia qualquer, não é de uma nação qualquer. O povo a que me refiro, do qual você faz parte, antes não era, mas agora é povo chegado, povo próximo, povo íntimo daquele que é Senhor dos céus e da terra. Nota o cuidado de Pedro? Percebe como é que Pedro vai mostrando as características deste povo com quem ele está tratando? Não por acaso chamar de geração eleita. Deixe-me trazer para o nosso contexto. Percebe porque você é tão perseguido pelo diabo? Porque tantas coisas acontecem para tentar atrapalhar a sua jornada? É porque você deixou de ser um povo qualquer. Antes não ereis. É o que Pedro está dizendo. Este povo, esta geração eleita, a primeira característica que ele mostra é que este povo, da qual fazemos parte, tinha ou tem um antes e um depois. Eu não era, agora eu sou. Eu não tinha, agora eu tenho. Eu não conseguia, agora eu consigo. Não tinha acesso, agora eu tenho. Não tinha intimidade, agora posso ter. Antes eu não entendia a voz, agora eu entendo. Antes não tinha misericórdia, agora eu sou envolvido por ela. Antes estava à mercê de Satanás, agora sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se sou eleito é porque tenho um antes e tenho um depois. Ele me escolheu, me separou. E é claro, irmãos, que não é ser alguém com antes e um depois só em palavras. Alguém já disse num provérbio muito coloquial que falar até papagaio fala. Eu digo de mim o que eu bem entender. Eu vou dizer eu sou o bam bam bam. Isso não significa que eu seja. Mais do que o que eu digo são os meus atos que mostram quem eu sou. Alguém muito sábio e inteligente disse que o que tu fazes fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes. Quem você é ao passar, ao se comportar, ao tratar, é quem diz que somos. E aí que fica bonito. Porque exatamente olhando para o histórico da igreja, a igreja é formada pelo maior batalhão de ex que este mundo pode conhecer.
Aqui dentro você vai ter ex-bandido, ex-maconheiro, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-sem vergonha. Eu sei lá qual adjetivo dá. É ex, porque era antes um traste na mão de Satanás. Mas depois que foi eleito por Deus, separado pelo Senhor, que Ele ligou, passou no sangue, ligou o chuveiro da graça e passou você por debaixo, quando chega do outro lado, quem olha é capaz de dizer imediatamente: tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Você é prático? Já viveu a experiência de estar dentro do supermercado, em trabalhos comuns, apaisando, e alguém diz assim: paz do Senhor. Ué, nunca vi, como é que sabe? Irmão, paz do Senhor Jesus, irmã. Ué, identificou como? Não sabe, eu te digo: tem um antes e tem um depois. Quem olha para você agora não vê mais quem você era. Você não vive mais definido por quem você foi no seu passado. Você agora é definido por quem você é na presença de Deus. Você reflete uma imagem diferente. A Bíblia diz, e foi Paulo quem escreveu, que nós somos o bom cheiro de Cristo. Não tem uma Milha, não tem Carolina Herrera, não tem Ferrari, não tem. A melhor fragrância é a que Jesus colocou em você, e aonde você passa, meu irmão, o fixador dessa fragrância é tão poderoso que pega e ainda contagia quem está perto de você. Geração eleita não era povo, mas agora é parte integrante dos mais chegados do Todo-Poderoso. Quem aqui é chegado de Deus? Deixa-me ver. Só que eu descobri que essa geração eleita, ela tem alguns compromissos que precisa arcar, na linguagem do próprio Pedro. Eu descubro que não basta ser eleito, não basta ser escolhido, não basta fazer parte do povo que Deus olhou, te quero para mim. Eu preciso aprender alguns princípios, e Pedro ensina um deles, ou alguns deles, e o que eu quero citar agora é quando ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, e chegando-vos para ele, pedra viva, chegando-vos para ele. A expressão é tão bonita e tão curta que dá até para a gente dizer junto. Diga: chegando-vos para ele. Poxa, você fez tão bonito que eu me empolguei. Faz de novo: chegando-vos para ele. Se eu não for didático, não serei eu. Pela terceira vez você nunca mais vai esquecer isso. Diga: chegando-vos para ele. O termo aqui, lá vou eu de novo. O termo grego aqui, senhores, tem o sentido, ou está no presente indicativo, está no sentido de um achegar frequente, contínuo. Perceba a dinâmica que Pedro faz questão de nos dar quando nos ensina isto. A característica ou o compromisso que essa geração eleita tem que ter é que essa geração precisa, ela necessita, ela não sobrevive se não tiver intimidade com Deus. O crente que eu fui ontem não revela o crente que eu sou hoje. Não, eu vou explicar melhor, calma. A bateria que eu recarreguei para ser tão forte quanto fui ontem, a bateria que eu recarreguei para ter tanta graça de Deus para estar e me manter de pé ontem, não implica significativamente que eu estarei na mesma condição hoje, se eu não entender que eu preciso voltar na fonte continuamente. Não é chegou-se a ele, é chegando-vos. Eu busquei ontem, mas dá licença, eu preciso voltar na fonte de novo hoje. E se eu estou aqui hoje, não é pelos meus bons olhos, é porque Ele me recarregou a bateria. E quando chegar na quinta, eu me chego novamente para Ele. Quando virar a sexta, você de novo, sim senhor, porque eu bebi da fonte hoje, mas preciso beber da fonte amanhã, depois de amanhã, e é na sexta, é no sábado, é no domingo, e as pessoas não entendem isso. Elas dizem: que maluquice, virou beato. O que ela não sabe é que o que nos mantém de pé não é o título de geração eleita, é o compromisso de entender que porque Ele me elegeu, eu preciso aprender e programar meu GPS para voltar na fonte todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Senão eu vivo de aparência, senão eu vivo de mimimi, de beleza.
Crente vazio não fica de pé. Há um ditado antigo, né? Saco vazio não fica. Crente vazio que não fica mesmo. A gente pode até encenar. Canto um hino bonito e a turma aqui, rapaz, tem uma hora do solo da guitarra que eu quase voei no solo da guitarra. Mas se eu ficar apenas técnico, eu vou saber levantar a mão. Levantar a mão é um ato racional. Eu levanto e vai ficar bonito. Mas eu vejo o pastor batendo na tecla toda hora. Não diga isso da boca para fora. Não faça isso por distração. Não diga isso por costume. Aliás, uma das frases do pastor presidente é: o maior perigo é tornar aquilo que você faz continuamente um hábito meramente. E é para não virar hábito o que Pedro está dizendo: chegando-vos a Ele. Chegando-vos a Ele. Chegando-vos a Ele, chegando-vos a Ele. Vai para onde hoje? Chegando-vos a Ele. Vai para onde amanhã? Chegando-vos a Ele. Como é que você vai estar de pé na próxima ceia? Chegando-vos a Ele. Como é que vai fechar o ano na presença de Deus? Chegando-vos a Ele. Como é que eu vou virar o ano sabendo que eu estou na presença do Eterno? Chegando-vos a Ele. Chova ou faça sol, você pode substituir refeição, mas nunca deixar de se chegar ao eterno Deus, o Todo-Poderoso. Essa dieta não funciona. Meu Deus do céu. Mas por que eu tenho que voltar para Ele todo dia? Pastor, se o senhor não me provar, eu não vou saber por que fazer. O culto tem que ser racional. Eu vou te ajudar. Primeiro eu preciso voltar à fonte frequentemente, senhores, porque tem vezes na nossa vida, eu vou jogar com a carta na mesa, eu vou dizer o que o meu pastor me ensina a dizer aqui: ser humano. Eu preciso voltar à fonte continuamente, e esta orientação de Pedro faz lógica, faz sentido, porque há vezes na nossa vida que a vontade é deixar tudo e desaparecer. Falei mesmo. Não, pastor, que é isso? Não, isso não é novo, não. Você está com a Bíblia aberta aí? Abre ela para mim, me ajuda. Livro dos Salmos, no Salmo de número 55, versículo de número 6. Se puder projetar na tela, vai ficar legal a beça. Salmo de número 55, versículo de número 6. Eu vou ler na versão que eu tenho em mãos aqui e ver se é isso que está na sua Bíblia, porque Davi escreve algo que faz sentido e encaixa-se com essa geração eleita. Davi diz assim: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, eu voaria e acharia pouso. Quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em... Sabe o que Davi está dizendo? Tem dia que a minha vontade era bater asas, sumir no mundo e ver se eu achava um canto onde o problema não me importunasse. Tem dia que a minha vontade era jogar a toalha, sair correndo, me esconder numa caverna. E teve quem tentou fazer isso, o nome dele foi Elias. Da vontade às vezes não tem super crente, nem mulher maravilha, não tem hora que o zimbro faz sombra e dá vontade de deitar debaixo dele, que nem pão assado em brasa no céu, e nem pote d'água desperta. Só que Pedro disse: olha, eu conheço isso, sei como é que essa braba é ruim, se deixar derruba mesmo. Qual é o segredo então? É chegando-vos para Ele, chegando-vos para Ele, chegando-vos para Ele. É todo dia, toda hora, tem que estar no pé daquele que fortalece, senão não dá. Como diz o pastor, não dá conta. Você não aguenta, irmão. Não, mas eu sou antigo na fé, eu tenho estrutura. Tem não. Vai por mim, você vai mecanizar, vai achar que está tudo bem. E aí eu ouvindo o pastor Marcelo pregando ontem na hora nona, eu ouvi uma coisa que eu achei legal na área da construção. Ele disse assim: às vezes nos contratam para fazer a construção e as pessoas já imaginam tudo bonito, né? Gesso 3D, parede pintada, só que antes de ficar bonito, fica mais feio do que já estava, porque tem que quebrar para deixar bonito. Então, se você mecanizar as coisas, irmão, parece que está bonito, mas está brocado por trás. E Pedro disse: não deixa brocar não. Como é que faz? Se chega a Ele. Se chega a Ele. Não é no Instagram. No Instagram você não se chega a Ele. Você vai dizer lá que não está bem e ninguém vai poder te ajudar. Não é no TikTok gravando um videozinho dizendo que não está bem. Não é. Não é no Kawaii. É na presença dele. Deixa eu ver se eu consigo lembrar do gesto aqui. Peraí. É dobrando o joelho. E quando eu chego na presença dele, eu digo para ele: está ruim, está pesado.
Eu vou jogar sincero com o Senhor, está pesado, está doído, está sofrido, está machucando, está sangrando, mas eu não vou correr não, eu estou aqui, eu estou me chegando ao Senhor. E aí deixa eu ser um pouco mais pregador agora. É por isso que às vezes o diabo faz aquela reunião de canto de esquina, dizendo: hoje ela não vem, hoje ele desiste. Eu aprontei tanto hoje para ele que ele desistiu, vai ficar em casa, não vem para a igreja. Só que daqui a pouco ele faz a cara de decepção dele, porque lá na esquina vem você com a Bíblia na mão, marchando firme, pisando o pé firme no chão, peito estufado, e se deixar cantar ainda canta glória a Deus, pois vencerei. Você senta aí e não cruza o braço não, você ainda vai cultuando, e se deixar ainda solta uma rajada de língua estranha, porque você está se chegando a Ele. Eu preciso me chegar a Ele todos os dias, porque eu preciso receber consolo espiritual continuamente. Mesmo Davi disse: clamou este aflito. Olha, Davi não está dizendo assim, clamou este rei. Isso está no Salmo de número 34, verso 6. Davi disse assim: clamou este aflito. Ele podia dizer clamou este rei, era rei. Ele disse clamou este aflito. E o Senhor ouviu e livrou de todas as tribulações. Só dá para ter livramento de tribulação, geração eleita, quando você volta na fonte. Quando você volta na é na fonte. Guarda isso, pelo amor de Deus. Chegando-vos para Ele. Só que eu descobri que você também não está largado à sorte. Você é uma geração altamente protegida. Eu tenho que dizer isso. Você tem que entender que a geração eleita, tirada de um grupo maior, escolhido por Deus, logo tem que voltar continuamente na fonte, tem que beber dela continuamente. Só que também não está largado à sorte. Não é aí que Satanás vai olhar e você ir andar. Não é assim. Você é uma geração altamente protegida. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. O que eu acho curioso aqui é que Pedro, por profissão, ele era pescador. Concorda comigo? Por profissão, Pedro era o que, irmãos? Não, Pedro era o que mesmo? Vai. Só que ele acaba de usar um termo de cunho militar. Quando Pedro escrevendo usa guardados, prourel do grego, ele está usando um termo militar que retrata um sentinela montando guarda como proteção contra o inimigo. Pedro está dizendo assim: vocês estão guardados. Ele está traduzindo: tem um sentinela que não dorme, que não tosqueneja, que não pisca, porque não dormitará o guarda de Israel. Você está guardado, protegido. Você está buscando na fonte? Então descansa, porque alguém está fazendo a sua guarda diuturnamente. Você está buscando constantemente na fonte? Então não temo o rugir do que se faz de leão, porque o maior dos maiores, o grandão da Galileia, está de pé do teu lado. Se bulir nele e mexe comigo, se mexer nela, mexeu em mim. Então não mexe, porque você está guardado. É a geração eleita. Aleluia! Coisa linda demais. Isso é tão sério. Deixa eu só citar um salmo aqui para ser até mais rápido. Isso é tão confirmado na Bíblia que não é só linguagem de Pedro, o próprio Salmo 34, 7. Escuta só o que o salmo diz. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor. Não tem plural aqui, por favor, tá? Não são os anjos do Senhor, é singular. O anjo do Senhor. Uma verdadeira teofania do Cristo no Antigo Testamento. Só que o bacana vem agora. Acampa ao redor dos que o temem e os livra. Acampa ao redor. Acampa. E no termo original que o salmista escolheu, Hanã, acampar significa tendas armadas em forma de círculo protetor ao redor do rebanho. Escute, acampa é montar tendas ao redor em forma de círculo, e no meio está o rebanho. Eu só vou falar para quem faz parte do rebanho eleito agora. Então é com você mesmo. Você até acredita que às vezes está sozinho, às vezes parece solitária a caminhada,
A esperança demorada, na verdade, o pastor sempre cita, ela cansa, ela esmorece. Só que tem um detalhe: você está guardado. O diabo não vai se meter a besta além do que Deus autorizar. E se acontecer, você tenha certeza, como já alguém canta e canta bem afinado: maior é o que está em nós. Podem até olhar para você e humanamente só enxergar a sua persona, mas ao seu lado, no mundo invisível, no espiritual, na esfera divina, você não é qualquer um, é geração eleita. O guarda de Israel está de pé dizendo: estou tomando conta de você. Você às vezes não faz ideia, mas tinha projetos do inferno para o teu carro capotar na BR, mas Deus guardou você. Às vezes tinha projeto do inferno para você sofrer assaltos, mas Deus livrou você. Às vezes tinha projeto para uma bala perdida te encontrar, mas Deus guardou você. Não é sorte, é o guarda de Israel mantendo o plantão de segurança ao seu lado. E não é qualquer um, ele não mandou representante. O anjo do Senhor é o próprio Cristo dizendo: deles eu tomo conta, desses cuido eu, não deixarei se perder nenhum dos que o Pai me confiou, disse ele. Se é meu eu cuido, e eu sinto a presença dele esta noite aqui. Geração eleita é uma geração altamente protegida por Deus. Você sente a proteção divina na tua vida? Eu ia dizer um negócio aqui, mas o pastor já disse que na igreja é só ele que vai a outro ponto. Deixa eu ficar quieto aqui, deixa eu pular para outro ponto. É que eu descobri aqui um negócio, eu não vou falar, pastor, prometo, só vou deixar para o senhor. Eu descobri que em Deus nós somos guardados não apenas dos ataques espirituais, mas também na esfera humana. Olha que coisa linda isso. Salmo 31, 20: tu os esconderás no secreto da tua presença. Do que, Senhor? Das intrigas dos homens ocultá-las-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Meu Deus, até quem tentar falar de você, se meter a besta, vai ter que passar primeiro pelo crivo e vistoria do dono da tua vida. Quem tem dono aqui, deixa eu ver. Então, mas deixa eu pular para cá para eu não... Tá doido, irmão? Eu, hein? Tem juízo. Eu descobri, isso aqui é para fechar, é esse aqui mesmo, que a geração eleita é uma geração, nos lábios de Pedro, é uma geração ajustada. Ajustada é uma palavra bonita, é até sofisticada. Diga ajustada. Você quase me deixa com ciúme, porque você fala mais bonito do que eu. Diga ajustada. Pastor Alexandre, só pode me ajudar? Fala bem forte, ajustada. Aí nem deixaram o senhor falar sozinho, que eles não são bobo, viu só? Se ajustado eles só não, ajustados somos nós. Mas o curioso é que Pedro usa uma expressão bastante reveladora para falar disso. 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas. 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Mas a expressão está aqui: vós também como pedras vivas. Pedras vivas. Para falar de pedra no grego existem algumas expressões, e o interessante é que o pescador não usou elas. Por exemplo, Pedro, ao chamar-nos de pedras vivas, ele não usou a expressão do grego petros. Petros significa uma pedra solta, um pedregulho. Pedro não usou essa expressão. Olha que curioso isso. Pedro poderia ter usado outra expressão, em vez de Petros, Petra. Petra significa uma rocha ou uma pedra com tamanho suficiente até para servir de alicerce. Mas ele não usou nem Petros, nem Petras. Qual foi a expressão que ele usou para nos chamar de pedras vivas? Ele usou a expressão litoizontes. Quase da nona língua, mas eu consegui. Litoizontes. Mas o que significa exatamente? Significa pedras lavradas. Pedras lavradas.
O que é uma pedra lavrada, para a gente entender numa linguagem mais popular, mais coloquial? Bom, eu vou buscar os especialistas na área da construção. Eu me lembro de uma pedra, eu acho que o nome dela é São Tomé. Eu acho que o nome dessa pedra coloca muito em muro. Quem entende aí me ajuda. Você não pode pegá-la do jeito que está, jogar no muro e tá bom, porque não vai encaixar uma com a outra, não vai dar bom. O especialista, ele pega aquela pedra que parece nos meus olhos, rapaz, eu sou leigo, parece que já estava boa, mas ele pega ela, aí pega a ferramenta certa, é a ferramenta certa, e ele vai, não, essa pontinha aqui está cheio, né? Está cheio de ponta, peraí, flá, opa, está melhorando, deixa eu ajustar o outro lado, está com muita, né? Flá, agora ele coloca lá, por quê? Porque não vai ficar sozinha. Uma pedra só não dá, tem que ter outras, litohorizontes, pedras lavradas. Aí o especialista pega a segunda pedra. Se ele pegar do jeito que está e quiser encaixar, não dá. Está cheio de ponta, está cheio de faceta, está cheio de mania, está cheio de vontade, está cheio de rabugice. Desculpa, está cheio de pontas as pedras. Aí o especialista pega de novo a ferramenta. Ele pega a ferramenta certa. E ele diz assim, para se encaixar com aquela, não é só aquela que tem que ser lapidada, é você também, filhinha. Vem cá, e tipo... Não, tem outra ponta do outro lado ali, senão você não encaixa direito, não vai ficar bonito esse negócio. Ai, não, mas vai encaixar, calma, opa, vai estar chegando outra pedra. Vai, vem cá, vai para a mão do especialista de novo. O que a gente às vezes queria é chegar e que tudo funcionasse do jeitinho que a gente quer, da forma, do nosso gosto. E às vezes a gente chega até cheio de vontade, não é verdade? A gente não chega na igreja cheio de mania, cheio de vontade, cheio de gosto, cheio de querer. Eu queria que o pastor fizesse assim. Não, eu queria que o culto fosse assado. Eu queria que o louvor cantasse daquele outro jeito assim. Não, você queria, né, filhinho? Então, peraí. Aí daqui a pouco, eu não sei porque eu estou passando isso. Calma, é só o especialista com a ferramenta certa. A caminhada é formada por lapidação. Porque se botar um monte de mimado querendo cada um do teu jeito aqui, meu Deus, onde é que isso vai parar? Aí o pastor, como domingo de manhã ele disse, eu não fui chamado para pastorear problema, gente. Foi para pastorear a gente. Calma, o especialista já pegou a ferramenta e ele vai lavrar as pedras para se encaixar direitinho. Se você escutar o irmão de vez em quando, é só uma pedra sendo trabalhada pelo especialista da casa. E aí o gostoso é que depois que começa a lapidar, ele vai encaixando. Ele vai encaixando. Ele vai encaixando, ele vai encaixando, ele vai encaixando. Aí, olha só que coisa interessante. Pedro diz assim, 1 Pedro 1,22, tendo purificado a vossa alma, tome-lhe ferramenta na pedra, né, irmão? Purificando a alma. Pela vossa obediência à verdade, tome-lhe ferramenta na pedra. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Tendo em vista, aqui tem um negócio curioso. O amor fraternal não fingido. O que é que não é fingido? O amor fraternal. O que é que não é fingido? Oh, coisa linda isso. Só que no grego a expressão é tão bonita, ektenos, meu Deus, porque ele diz assim, não fingido, amai-vos do coração uns aos outros, ardentemente, ektenos, ardentemente, ektenos, só que este termo grego significa tenso, esforçado, levado ao máximo. Pedro está dizendo, você é pedra ajustada, lapidada, para ver que deu certo e já está na medida, você tem que amar ardentemente. Como? Tenso, esforçado, levado ao máximo. Tem hora que dá vontade até de orar com imposição de mãos sobre alguns irmãos, né, irmão? Não dá vontade às vezes? Vem cá, irmão, eu vou orar com imposição de mãos. Só que aí eu me lembro, tem que ser num amor fraternal não fingido e ardente. É tenso, mas é ardente. É levado ao máximo, mas é ardente. Por quê? Porque eu não sou qualquer povo. Eu sou geração. Eu carrego o nome do Senhor dos Senhores na minha vida. E aí, senhores, eu aprendo que isso não é fácil. Não, fácil não. Ô rapaz,
Você pensa, o presbítero Márcio, bonito com aquela barba, vê se eu não fico com ciúme daquela barba. Não nasce um pelo aqui nele, um negócio bonito. Irmão Cacá, olha lá, nosso Cláudio Duarte, como chamam todo mundo, bonito, elegante, olha, meu Deus do céu, esse rapaz. E aí a Bíblia me diz assim, aguenta aí, Cleuto, segura a onda, porque Colossenses 3,13 está escrito assim, olha, suportai-vos uns aos outros, porque às vezes eu posso ser rabugento, importunar o Cacá, eu posso ser rabugento, importunar o evangelista Kleber, eu posso ser rabugento, importunar o presbítero Márcio, eu posso ser rabugento, importunar você, mas a Bíblia está dizendo, oh, tua geração eleita, aprende o seguinte, pedra lavrada, deixa esse bico de lado, que não, senão ele passa a ferramenta de novo, se encaixa bonitinho, vai suportando, vai suportando, vai suportando, vai suportando, se tiver aresta ele tira, se tiver bico ele lapida, mas vai suportando. E aí, um texto que por muito tempo eu achei curioso demais até eu entender a dinâmica. A Bíblia diz assim, é melhor serem dois do que um. O cordão de... Não, me ajuda, porque é para ver se eu não entendi errado. Vamos lá, é melhor serem dois do que um. Jean, me ajuda aí. O cordão de... Quantas dobras? Não pode ser partido ou não se parte facilmente. Espera aí, na minha cabeça isso não fazia sentido, a matemática não batia. Ora, é melhor serem quantos? Espera aí, é melhor serem quantos? 2. Como é que o cordão é de 3 dobras? Essa matemática não fecha. Era o que eu pensava. É melhor ser quantos? Do que um. Só que o que não rebenta fácil é o cordão de quantas dobras? Onde é que está a lógica disso? Até que eu descobri uma coisa bastante interessante. Quando eu, pedra lavrada, lapidado, aprendo a amar ardentemente, na tensão, no limite máximo, aprendo a suportar, porque eu também sou rabugento, também sou cheio de defeito. Então, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco, então se bate lá, tem que bater aqui também. Quando eu aprendo isso, eu descubro que quando eu aprendo a andar junto, lavradinho, sem aresta, sem bico, que eu me encaixo com você, que eu aprendo a andar junto, que eu suporto, que eu te amo, que eu ando com você. Por que não é um cordão de 2 dobras, mas de 3? Porque quando os 2 estão juntos, o terceiro vem fazer parte. O nome dele é Senhor Espírito Santo. Aí ele diz, agora está do jeito que eu quero. Aí não é cordão de 2, ele vem para o meio e diz, agora eu vou caminhar com você também. Geração eleita. Você pode curvar a cabeça. Eu quero orar para devolver o microfone, esperando em Deus ter transmitido pelo menos alguma coisa que você guarde e leve na alma. Você é geração eleita. Sofra o que sofrer, passe o que passar. Geração eleita. Enfrente o que enfrentar, não é um povo qualquer, é geração eleita. Geração que sabe que precisa voltar na fonte com frequência. A unção de ontem não resolve hoje, eu tenho que voltar na fonte sempre. Porque eu fui fiel em todos os cultos semana passada, não significa que eu posso largar o aço e esquecer disso essa semana. Eu tenho que voltar na fonte. Eu aprendo que eu, além disso, sou altamente protegido, não estou à mercê da sorte. Tem aquele que me guarda, caminha comigo e me sustenta todos os dias da minha caminhada. Mas eu aprendo que sozinho, andorinha só, não faz verão, como já diziam os antigos. Eu caminho junto, mas não é fácil. A pedra tem que ser lavrada. Toda aresta precisa ser retirada, porque aí eu me encaixo com o irmão do lado, e aí eu formo um conjunto, aí eu sou família, aí sim, mas não vai ter dificuldade, mas é suportai-vos uns aos outros. No dia que você não está muito bem, a cara está meio bicuda, eu sorrio para você e te suporto, mas no dia que for o contrário, você suporta a mim, e o que faz tudo dar certo é a presença do Espírito Santo regando com o azeite do céu e dizendo, você não é um povo qualquer. Está vendo por que eu te escolhi? Você é geração eleita. Pai, obrigado por ter compartilhado a tua palavra.
Bendito seja o Senhor nosso Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu. Que a tua palavra more no nosso coração eterno. Que nós possamos honrar a posição de geração eleita onde pisarmos. Caminharmos juntos contigo e uns com os outros. Honrar esse chamado, esta marca, este selo, esta identidade. E com tua graça e com tua unção transmitirmos este aroma, esta fragrância, este perfume celestial e atrairmos pessoas a entendermos que o que éramos ontem, somos melhores hoje, aprimorados na presença do Senhor dos Senhores. Então vai, banha-nos com o azeite do céu e nos fortalece, nos renova, nos restaura, nos anima, nos abre a visão, nos dá entendimento para que possamos prosseguir como geração eleita na tua presença. Aplauda e glorifique ao nome. Se você deseja aprender a pregar ou já prega e deseja se aprimorar, precisa conhecer o nosso curso, feito com muito detalhe e carinho para você. Nosso curso de formação de pregadores, o curso Pregador Preparado. Você vai aprender técnicas apuradas de oratória para melhorar a sua forma de falar, de expressar e de impactar com suas mensagens. Vai aprender como estudar e interpretar os textos, extraindo aqueles segredos mais escondidos de cada passagem bíblica. Vai aprender também como preparar todo e qualquer tipo de sermão, textual, temático ou expositivo, te deixando pronto, preparado para ministrar em qualquer evento e ocasião, de pequeno ou de grande porte. O link estará aqui na descrição, clique para mais detalhes e venha estudar conosco. Deus te abençoe e vamos para o nosso conteúdo.